Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Mente Aberta para trazer para vocês mais uma elucidação que vai corresponder à playlist que tem como título A Origem da Psicologia. Tratando-se dessa playlist, o link vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você pode acessar aí, para que você possa assistir de modo abrangente a temática. Entende? Aqui eu quero falar sobre o Abade Faria como sendo uma figura importante, tá, no campo da psicologia, entende? E na verdade não no campo da psicologia, mas na fomentação da origem da psicologia enquanto ciência independente. Ele não fez parte do âmbito da psicologia de fato, mas ele trouxe algumas contribuições que vai perpetuar, sabe, a psicologia mais tarde enquanto uma ciência abarcada por uma autonomia. O Abade Faria foi um dos pioneiros no estudo da hipnose e ele é muito conhecido por suas contribuições, né, à compreensão do sono lúcido. Quando eu falo do sono lúcido, eu falo de um termo que fora trazido por ele, que fora utilizado por ele para fazer referência ao estado de hipnose. Então ele vai ter um trabalho muito importante nesse campo, e esse trabalho, bastante importante nesse campo, vai ser marcado por um livro. Esse livro é nomeado como Da Causa do Sono Lúcido, um livro publicado em 1819 e marca de fato a revolução na abordagem da hipnose. Uma abordagem que não faz parte aí do campo da psicologia, tá bom? Não faz parte, mas os estudos desenrolados em torno da hipnose, Freud chegou a utilizar a hipnose, né? E os estudos utilizados aí, desenvolvidos na verdade, em torno da hipnose, vai contribuir bastante para certos insights acerca da fomentação da psicologia enquanto ciência. Então, Faria, ele contestou bastante a ideia predominante na época. Qual que era a ideia predominante na época nesse sentido? Né? De que a questão do hipnotismo envolvia forças ocultas, envolvia forças magnéticas, né? Isso era muito defendido na época, inclusive fora bastante defendido por um médico austríaco chamado Franz, né? E aí Abade, ele vai argumentar contra isso. E ele vai dizer que não, que sabe, que a hipnose não era causada por uma energia externa, mas sim por aquilo que há de ser o poder da sugestão, e sim por aquilo que há de ser a disposição mental do próprio sujeito. Ou seja, o hipnotizador, segundo Faria, apenas facilitava ali aquele estado, sabe, hipnótico, e facilitava através da indução, através das sugestões, mas o real poder vinha da mente deste hipnotizador. Então, este é um trabalho que não é, sabe, mencionado nos manuais tradicionais da psicologia, mas ele é uma referência histórica importante. Por quê? Porque desafia, de fato, visões místicas e pré-científicas sobre a questão da hipnose e realmente vai colocar ali em ênfase a psicologia do indivíduo, sabe? Então, ele estabeleceu, de fato, as bases para o entendimento moderno dos estados, sabe, alterados da consciência. Ele vai oferecer as bases para poder, sabe, se ter um entendimento significativo acerca da sugestão como sendo um fenômeno psicológico e não um fenômeno sobrenatural. Então, nesse sentido, pode-se dizer que, de fato, o livro de Faria marca um ponto inicial para aquilo que há de ser o desenvolvimento da psicologia científica. E isso se dá porque ele começa, de fato, a explicar a hipnose em termos racionais e mentais. Então, a psicologia como ciência, ela vai se consolidar de modo formal no final do século XIX, né? Com uma figura que a gente já viu anteriormente bastante importante, que é o Wundt,
né? Mas o trabalho de Faria, de certa forma, vai antecipar e muito os debates sobre a mente, sobre o comportamento, sobre o papel da consciência, né, que mais tarde seriam centrais para a psicologia também, entende? Então, gente, tratando-se de um contexto mais histórico e biográfico, né, quando eu falo de Faria, eu falo de José Custódio de Faria. E ele fora bastante conhecido como Abade Faria, né? E ele nasceu na Candolim, que é uma colônia portuguesa na Índia, e ele é filho de um padre católico, ele é filho de uma mulher goesa, né? Que fazia parte ali daquela colônia, e ele foi enviado para Portugal ainda muito jovem, para de fato prosseguir seus estudos, para prosseguir a sua formação religiosa. Eventualmente, ele se mudou para a França e ali ele viveu durante muito tempo, né? E a sua vivência, né, na França fora marcada por grandes períodos de agitações, né? Agitações políticas, agitações intelectuais, né? Fora marcado ali pela Revolução Francesa. E no início do século XIX, a hipnose ela era em volta de muitos mistérios, sabe? E muito frequentemente, como eu falei, associada a questões de práticas místicas, especialmente devido ao trabalho desse Franz, desse médico aí austríaco, né? A sua teoria defendia muito a questão do magnetismo animal, né? E Franz acreditava que havia uma força invisível, né, que era muito semelhante ao magnetismo e que poderiam influenciar a saúde e o comportamento das pessoas. E aí o Abade Faria, ele foi muito revolucionário nessa época, porque ele desafiou muito essa ideia através desse livro dele que eu já mencionei, que é Da Causa do Sono Lúcido. Ele argumentou de fato que o estado hipnótico não era realmente resultado de forças externas ou magnéticas, mas tratava-se sim de um fenômeno psicológico originado ali na mente do próprio indivíduo. Então, ele propôs de modo muito significativo que a hipnose era resultado da sugestão, era sobre a capacidade do sujeito de se concentrar, né, e de aceitar instruções. Então, Faria acabou desenvolvendo técnicas muito significativas no que diz respeito à indução hipnótica, né, e ali ele utilizou comandos autoritários, né, e não rituais elaborados, né, através ali de técnicas místicas. Ele utilizava comandos simples e autoritários, né, para induzir, ele sugestionava, né, e havia uma fala autoritária clássica, que era a questão do dorme, né, para daí então induzir o estado de transe. Então esse método era baseado na sua compreensão de que a questão da autoridade e a questão da expectativa acabava desempenhando de fato papéis muito importantes nesse processo. Então, ao atribuir a causa da hipnose à mente humana, a questão da expectativa da mente humana, a questão da autoridade, né, sobre essa mente, né, Faria daí então removeu essa questão do misticismo, que era muito associado ao magnetismo animal. E isso permitiu que a hipnose ela fosse bastante estudada sob uma perspectiva mais científica, mais psicológica, entende? E aí Faria acabou antecipando conceitos que se tornariam muito importantes, que se tornariam fundamentais na psicologia, como a questão da importância da sugestibilidade, como a questão da importância da atenção concentrada, como a questão do papel ativo do paciente no processo terapêutico. E aí o seu trabalho acabou influenciando pensadores
como James Bride, que é um cirurgião escocês, né? Em 1843 ele acabou cunhando aí o termo hipnose, e ele é frequentemente considerado o pai da hipnose moderna, sabe? Então Bride, ele reconheceu a importância das ideias de Faria, né? E aí ele desenvolveu suas próprias teorias sobre o estado hipnótico. E apesar de suas contribuições significativas, Faria ele não recebeu de fato, de modo imediato, um reconhecimento durante a sua vida. Ele não recebeu, sabe? No entanto, a sua figura ganhou uma ênfase, um destaque na literatura, sabe? Ganhou aí uma importância na literatura, inclusive quando um tal de Alexandre Dumas o incluiu como sendo o personagem do seu romance. Esse romance é um romance que muitos conhecem, O Conde de Monte Cristo, né? Então, nesse livro, né, que é da autoria de Alexandre Dumas, o Abade Faria ele vai ser retratado como um mentor muito sábio, que auxilia de fato o protagonista, o protagonista nesse livro. Pelo que eu pesquisei, eu não li o livro, mas pelo que eu pesquisei assim as resenhas e tudo mais falando do livro, o protagonista é o Edmond Dantes, né? Então ele vai ser muito auxiliado por este grande sábio que é o Abade Faria, né? O Abade Faria vai fornecer aí conhecimento, vai fornecer aí orientação a Edmond Dantes. Então, embora a psicologia como ciência, né, como sendo uma ciência independente, ela tenha se estabelecido oficialmente mais tarde, muito mais tarde, né, com laboratórios e pesquisas estruturadas, o trabalho de Faria é muito importante, como sendo um dos primeiros esforços para de fato explicar fenômenos mentais através de processos naturais, através de processos psicológicos. Então ele pode ser visto como um precursor, né, vamos dizer assim, que de fato abriu um caminho para estudos mais sistemáticos sobre a mente, sobre o comportamento. Então, no seu livro, né, tratando-se aí do Abade Faria, né, que vai ser o autor do livro A Causa do Sono Lúcido, pelo que eu pesquisei também, a ideia central do livro é muito sobre a exploração da natureza do sono lúcido. Então, Abade Faria ele descreve, né, o estado hipnótico como sendo aí uma forma de fato de sono induzido, que vai se dar pela concentração, que vai se dar pela sugestão, né? A importância também da cooperação do paciente, isso é muito destacado no seu livro, né? Ele destaca de fato que o sucesso da hipnose depende muito da disposição, da receptividade do indivíduo, né? E ele vai trazer critério científico. Por quê? Porque ele busca explicar a hipnose, né, sem recorrer a explicações sobrenaturais. Ele vai alinhar, né, de fato ao espírito científico que até então era emergente ali naquela época, entende? Então, gente, concluindo, o Abade Faria ele foi um pioneiro que desafiou as concepções existentes sobre a hipnose, e isso vai contribuir de fato para uma transição no que diz respeito a uma visão mística, né, para uma abordagem científica, entende? E o seu trabalho ele continua a ser relevante para a compreensão dos processos mentais e para a história da psicologia de fato, entende? Então é isso, eis aí mais uma figura importante na pré-história da psicologia, né, que vai fomentar aí um conhecimento significativo quanto às questões relacionadas à consciência e a certos processos mentais, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? Aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube você vai encontrar aí meus demais projetos aqui na internet, né? Eu comecei aí com um projeto bem recente que é sobre a transexualidade. Eu sou um homem trans, tá?
Então eu abri um canal para falar sobre a clínica no que diz respeito à transexualidade no âmbito da psicologia e para trazer reflexões importantes acerca da transexualidade. Então o link do canal vai estar aqui no comentário em destaque e você encontra aí também o meu canal que faz referência à psicanálise, um canal onde eu falo só sobre psicanálise. Olha aí os comentários em destaque para que você possa ter o conhecimento desses demais projetos, tá bom? É isso, muito obrigado e até as próximas gravações.